Só obrigado. Agradecer ao Xixila e ao Instituto Humanas, na pessoa do professor Alípio, pela oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês. Vou falar como a esquadra de Cabral aportou o litoral do RN em 1500. É uma tese defendida por mim, Carlos Chá, do Departamento de Física da FRN, e o colega Cláudio Furtado, do Departamento de Física da UFPB, no qual publicamos um artigo científico e estamos agora apresentando esse trabalho. Então, eu sou Alípio e a gente se baseia inicialmente aqui nessa tríade, que são todos potiguares, né? Câmara Cascudo, que fez um trabalho em 1965, depois seguido por Lenine Pinto, iniciou os trabalhos em 98 e mais recentemente Manuel Cavalcante Neto em 2018. A gente vai entender nas próximas transparências a contribuição de cada um deles. Então, Câmara Cascudo, além de ter um número gigantesco, 200 livros, né? Ele também, em 1965, publicou um livro, 2 ensaios de história, um que fala sobre a intencionalidade do descobrimento do Brasil e o outro que fala sobre o mar. Nesse intencionalidade do descobrimento do Brasil, né, que ele publicou em 65, foi na verdade a tese apresentada em 33 do concurso para ele ser professor do Colégio Ateneu aqui de Natal. E ele discorre sobre a evidência da chegada de Cabral guiado pelos ventos ali. Então, digamos que ele foi a primeira pessoa a dizer que esses ventos seriam o propulsor das embarcações para a chegada no litoral do Rio Grande do Norte. Seguindo o Câmara Cascudo, o Lenine Pinto, que é escritor potiguar, infelizmente já faleceu, em 2019, escreveu 3 livros que abordam o assunto e idealizou que o Pico do Cabugeiro, o pico aqui do Rio Grande do Norte, é o verdadeiro Monte Pascoal avistado pela Esquadra de Cabral de 1500. E, infelizmente, a chegada da esquadra era do leste para oeste e essa fotografia aqui só é possível quando você vê de norte para sul. Digamos então que essa é a correção feita pelo Manuel Cavalcante, mais recentemente, publicou um livro em 2018, né? E a professora Rossana disse também que tirou essa fotografia do oceano, mas como a gente já falou, é uma fotografia de norte a sul e não de leste a oeste, que seria a trajetória das embarcações à vela em torno de 1500, na época das grandes navegações. O Manuel Cavalcante deu uma contribuição mais histórica, tendo ido no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e adquirido várias informações. A principal que eu acho deles é a afirmação de que Pedro Álvares Cabral chantou um marco de posse em 1500, que está aqui nas crônicas de Manuel de Góes, do rei Dom Manuel, na época de 1500. Então ele claramente fala da chantar um marco de posse. Quem chantou esse marco de posse foi Cabral. Deu uma travada aqui. Acho que é o computador está travando. Então vamos no mouse. Bom, enfim. Qual a trajetória de um foguete da Terra à Lua? Qual a trajetória de uma caravela de Portugal ao sul da África? Essas perguntas a gente pode responder fisicamente, ou seja, tratando o problema do ponto de vista de física. A trajetória da Terra à Lua, a menor distância, se for um espaço euclidiano, é uma linha reta entre os 2 pontos. Entretanto, a trajetória de menor gasto de energia não é necessariamente essa reta. Assim como a gente vai ver que a trajetória de uma caravela de Portugal para o sul da África também não é uma reta. Aqui está a trajetória da Terra e a Lua de um foguete. Ele começa fazendo o movimento circular, depois faz o movimento elíptico, depois faz o movimento mais ainda até chegar na Lua e fazer
um caminho semelhante a um 8 alongado. Essa é a trajetória de menor gasto energético, segundo a lei de Newton, a lei da mecânica. Então, apesar da menor distância ser uma reta, a trajetória do foguete segue esse percurso aqui. Coincidentemente, o movimento de uma caravela, né, também segue esse movimento tipo 8. Isso porque, devido à rotação da Terra, essa induz uma força chamada força de Coriolis, que acima da linha do Equador, as correntes marítimas, as correntes eólicas giram no sentido horário. Já no hemisfério sul, giram no sentido anti-horário. E essa trajetória aqui foi o que os portugueses descobriram saindo da região de Portugal para chegar no litoral no sul da África. Então sai, faz esse percurso e chega até aqui. Observe que para chegar no sul é necessário passar no nordeste do Brasil aqui, seguindo os ventos. Então a rotação da Terra induz a força de Coriolis induz os ventos, induz as correntes, e essa é a trajetória de mínimo de energia. Uma pausa aqui, digamos, histórica. Dois pontos que eu acho relevante aqui é que Portugal foi o primeiro país da Europa, em torno de 1400, né, se tornar um Estado de fato, ou seja, ter um presidente, ter um rei, né, isso fez com que todo o país atuasse na ida para os mares. E uma coisa bastante importante aqui é que em 1434, esse navegador, Gil Eanes, conseguiu fazer um contorno de volta para Portugal. Até então, as embarcações viajavam sempre com a visada para o litoral, a visada para a terra. E o que o Gil Eanes mostra é que, saindo de Portugal, faz-se uma volta e os ventos ajudam a fazer essa circuitação. Semelhante à circulação que mostrou anteriormente acima da linha do Equador, no sentido horário. Então mostra que existe uma forma de você voltar para Portugal seguindo os ventos e não necessariamente só a guiada pelo litoral. Aqui só vocês terem uma informação do tamanho das embarcações, das civilizações. Então, as duas embarcações principais eram as caravelas menores, 25 metros, as naus, 50 metros, né? E largura de 20 metros, aqui larguras menores, 10 metros. Uma carregava cerca de 100 toneladas, outra 250 toneladas. Mas a vantagem da caravela, pela essa vela tipo que chama latina, ela podia fazer um movimento de zigue-zague e ser mais hábil em contornar, por exemplo, enseadas e arrecifes, etc. Mas esses eram dois tipos de embarcações usadas na época das navegações. O mundo na época era isso aqui: Mediterrâneo, Europa, Ásia, Líbia ou África. Se imaginava que tudo ao redor era oceano e que não havia mais nada para ser descoberto. Em torno de próximo a 1500, né? Colombo sai dessa região, chega até a América Central. Bartolomeu Dias sai dessa região, chega até o sul da África, mostrando que o caminho para as Índias, né, daria para fazer esse contorno, ida e volta. Então, em torno, perto de 1500, o mundo começa a descobrir as outras terras. A gente, inicialmente, além da publicação histórica, a gente fez uma publicação numa revista de ensino de física, mostrando essa trajetória, por que essa trajetória é factível e como é que ela surge. Uma publicação na revista de ensino de física, revista brasileira de ensino de física, onde a gente mostra claramente que no hemisfério norte se observa esse sentido aqui, as várias correntes, e no hemisfério sul, no sentido contrário. Ou seja, são dados
marítimos que são observáveis. De forma que essa trajetória é facilmente explicada pelos modelos físicos. Corroborando com o diário de Cristóvão Colombo, que é o diário dele saindo da região de Portugal, da Espanha, chegando até as ilhas da América Central. A circuitação é no sentido horário. Aqui é a trajetória que Vasco da Gama seguiu, montada pelo próprio museu lá da Torre do Tombo. Mostra que a trajetória segue o litoral africano, acima da linha do Equador. Chegando próximo da linha do Equador, faz-se um contorno até se chegar no sul da África. Aqui. Quem descobriu esse caminho foi Bartolomeu Dias, que comunicou a Vasco da Gama, e ele fazia isso. E naturalmente se chega nessa região nordeste aqui do Brasil, para que você possa gastar menos energia e fazer essa trajetória. Então, era o segredo dos portugueses chegar nessa região passando por aqui. Então, se Bartolomeu Dias chegou aqui em 1488, é natural que os demais tenham feito a mesma trajetória, tendo em vista que fazer o caminho pela seguida, pelo acompanhamento do litoral, era, digamos, pouco provável devido às correntes serem contrárias. Mesmo você tendo as caravelas que podem fazer viagens em zigue-zague, essas distâncias aqui são de milhares de quilômetros. Então, o esforço humano para fazer o zigue-zague de milhares de quilômetros é inconcebível. Não dá para chegar. Ele chegava nessa região aqui, próximo da Líbia, mas não conseguiu chegar no sul aqui. O Bartolomeu disse que descobriu e batizou isso aqui de chamado Volta do Mar. Então, muito antes de Cabral, muito antes de Vasco da Gama, ele descobriu esse caminho aqui, marítimo, que segue exatamente aquela trajetória física que a gente apresentou anteriormente. Nos livros, claramente dizem que ele seguiu o litoral. Se ele seguiu o conceito físico, é exatamente o caminho fazendo essa volta, chegando no litoral do Nordeste aqui. Bom, dito isso, uma próxima análise que a gente fez, que a gente vai apresentar aqui, a gente foi analisar os dados numéricos contidos na carta de Pero Vaz de Caminha. A edição aqui de 2000, okay? Foi atualizada pelo próprio governo português, e a gente utilizou essa carta para fazer a coleta de dados e posteriormente as análises. Algumas informações, né? Ela foi escrita em 1500, a mando de Pedro Cabral, que era o responsável pela viagem para o Dom Manuel I, ficou esquecida até 1773, quase 300 anos, né? E só foi reachada, né, nessa época aqui, e republicada em 1817 no Brasil. Ela é considerada uma das certidões de nascimento do Brasil, assim como a carta do piloto anônimo de 1507, assim como o relato do mestre João. Entretanto, a gente vai usar somente os dados aqui da carta de Pero Vaz de Caminha. Depois a gente pode comentar sobre essas duas aqui, mas os dados a partir de agora são somente da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, nessa carta, se você ler com determinado cuidado, procurando os dados, principalmente numéricos, foi o que a gente tem dados de saída e chegada, distâncias percorridas, tantas léguas, profundidades próximas do litoral. A chegada do litoral tem toda essa batimetria, as dimensões do porto seguro. Tem também outras coisas que não cabem a gente descrever aqui, mas cabe pelo menos citar: descrições biológicas de animais, descrições dos indígenas. Inclusive tem uma frase que mostra que o marco foi chantado em 1500, segundo a nossa interpretação da. Então, por exemplo, datas de chegada e saída. Saída 9 de abril de 1500, página 4. Passagem do Cabo Verde, desculpa, 22 de abril, 22 de março, página 5, parágrafo 2. Então, toda vez que a gente cita alguma coisa, a gente cita a página e o parágrafo referente à edição atualizada do ano de 2000.
Então esses dados aqui são importantes para você ter noção e, por exemplo, calcular as velocidades das embarcações, saber se é algo razoável os dados que estão contidos. Então, por exemplo, de Portugal até Cabo Verde foram 13 dias de viagem. Isso dá uma distância de 2.700 km via análise do Google Earth. Você pode utilizar esse mapa dinâmico e estimar essa distância aqui. De Cabo Verde até avistar sinais de terra, 4.000 km, 667 léguas, pago de tudo. Então essas distâncias servem, por exemplo, para a gente calcular a velocidade da embarcação, que é da ordem de 5, 10 km por hora. Então, condizente com a verdade. Ancoragem antes dos Arrecife, 36 km. Foz do Rio, a 60 km, né, a viagem. Então, todos esses dados estão na carta. Em léguas que a gente transcreveu para os dados, as unidades de hoje. 135 km, 2.700 km, 4.000 km, 36. Entende? E com isso a gente pode fazer análise mais científica do movimento das embarcações e fazer análise. Bom, feito isso, a gente escreveu 2 manuscritos fazendo essa análise. Um foi submetido, já foi aceito, nessa Brazilian Journal of Science, final do ano passado. A gente apresentou exatamente a análise física dos dados científicos da carta de Pero Vaz de Caminha. Vou passar aqui para escrever as imagens que fazem um resumo mais proativo do artigo. Aqui é um mapa dinâmico dessa internet, ok? Aqui estão as ilhas de Cabo Verde e aqui está uma trajetória no formato de uma perna de um S que dá aproximadamente 4.000 km. Esse formato aqui segue aproximadamente os ventos. Os ventos aqui em cima circulam no sentido horário, daqui de baixo no sentido anti-horário. Então, passando da linha do Equador, mais ou menos aqui, eles seguem essa trajetória aqui. Curiosamente, se eu fizer em linha reta daqui, que está descrito na carta, 4.000 km, em linha reta, chega aqui, ó, exatamente na região de Porto Seguro, que é dita o local de chegada. Se eu sigo os ventos, não dá para viajar em linha reta, tem que viajar seguindo esse contorno, mínimo de energia, menos esforço. Então, se o contorno é o que segue as correntes eólicas, as correntes dos ventos, segue a força de Coriolis devido ao movimento da Terra, essa é a trajetória que bate com os resultados apresentados na carta de Pero Vaz de Caminha, 4.000 km. E é onde? Exatamente no litoral do Nordeste do Brasil, no litoral do Rio Grande do Norte. A gente também pode fazer uma análise geométrica, assumindo que a Terra tem formato de um globo circular, raio de 6.400 km, essa distância de avistamento do monte, da ordem de 30 a 40 km, e eu posso estimar, por exemplo, qual é a altura do monte que obedece a essa distância. Então, matematicamente, geometricamente, existe uma relação da distância que você avista o monte para a altura do monte. Então, a distância que eu avisto o monte, eu posso encontrar esse ângulo aqui, e esse ângulo está relacionado com H. É uma relação que a gente chama unívoca. Para o único D tem um único H. Então, se a distância é 30 a 40 km, eu encontro essa altitude aqui 100, 200 metros. Então, na condição matemática, geométrica, para eu identificar o monte através desse modelo matemático aqui. Na ida para o mar, na distância de 30 km, ok? A gente visualiza isso aqui, ó. Tá. Essa, digamos, é a imagem a olho nu. Vê-se um pequeno monte aqui e outros montes à esquerda, de acordo com como está descrito lá. Essa visada aqui é de frente ao farol do Cabo São Roque, onde tem aquela chamada Árvore do Amor. Esse cabo aqui, o farol, deve ter sido colocado para marcar exatamente esse monte que fica atrás. Em dias de pouca visibilidade ou em dias ou no período noturno, você não visualiza o monte. Então o farol está exatamente aqui.
Curioso é que na carta fala de avistar umas aves, né? E quando eu tirei essa fotografia aqui, aparece exatamente a mesma ave chamada fura-bucho. Então, é uma identificação também no caso aí biológica. Aqui está uma ampliação maior. A gente pegou e fez um zoom aqui, você vê um monte. E feito com medrilho grande, muito alto e redondo, e de outras serras baixas ao sul. Não tem outras serras ao norte, como a gente vai ver na descrição mais adiante. Exatamente isso daqui. Isso aqui é um estudo mais de geografia e topografia. Está aqui o litoral leste, Potiguar. Natal está aqui, okay? Rio Seramirim está aqui. E quando você olha daqui para lá, você vê esse monte e vê os outros montes à esquerda. Esse monte aqui é o chamado Serra Verde, que fica próximo da cidade de João Câmara. Observe que você só tem montes ao sul e não tem mais nenhum monte na mesma altitude dele, à direita. Aqui é o Monte Torreão. Para quem conhece João Câmara, na chegada de João Câmara, você visualiza esse monte pequenininho aqui. Amarelão aqui atrás. Fazendo esse mesmo estudo lá na região próxima a Porto Seguro, você visualiza Monte Pascoal aqui, montes à direita, montes à esquerda, mesma altitude. Então a descrição na carta que só tem montes à esquerda não corresponde a essa região, porque aqui eu visualizo a direita e a esquerda. Porque ele diria só a esquerda, teria que ter dito o que está vendo. Então, no caso, essa geografia aqui não corresponde ao que está dito na carta de Pedro Vaz. Mais dados que estão descritos nesse artigo são as medidas de profundidades. Então, assim que se visualiza o monte, faz o registro, 19 braças a 6 léguas, e depois uma sequência de medidas se aproximando da Terra até chegar a meia légua. Cada légua equivale mais ou menos a 3 km, uma légua 6 km. Cada braça 2,2 metros. Então transcreveu esses dados e fez um mapa de batimetria. Esse mapa de batimetria foi testado com as proximidades próximo do litoral leste aqui. Natal está bem aqui. Isso aqui corresponde mais ou menos ao município de Rio do Fogo, okay? E aqui está Porto Seguro e aqui a Praia do Cari. Essa distância daqui para cá são aqueles 60 quilômetros dito na carta, e aqui estaria mais ou menos aqui a Praia do Marco aqui. Desses 3 trajetórias que seguem a batimetria, okay? A mais fidedigna são essas duas aqui, ou seja, a chegada deve ter sido aqui próximo ao rio Punaú, no município hoje de Rio do Fogo. Essa daqui é que dá a menor trajetória, tendo em vista esses dados aqui. Mais vermelho aqui significa que a distância dos dados é mais do que 20%. Aqui são os dados que está escrito na carta, aqui são os dados daquelas 3 trajetórias. Essa trajetória aqui é a próxima de Porto Seguro, é a que tem mais pontos vermelhos. Essa daqui que tem menos pontos vermelhos, Rio do Fogo, e essa daqui está próxima ao rio Punaú, que próximo ao rio pode ter sofrido assoreamento. Mas das 3, as 2 mais próximas são no litoral do RS. Então, assumindo-se que a Praia do Marco seria a distância de 60 quilômetros, né? E aqui tem um porto natural, ou seja, não uma edificação, onde você pode descansar as embarcações. Então aqui seria a foz do rio Punaú e aqui a Praia do Marco, distante 10 léguas ou 60 quilômetros. Também fala-se na outra distância, já nas páginas finais, da saída do porto, seria a Praia do Marco, a uma distância de entre 120 e 150 quilômetros, e se avista algumas barreiras delas vermelhas e brancas.
Coincidentemente, essa distância é exatamente onde tem a barreira do inferno. Então, também está descrito na carta de Caminha e também corresponde a uma distância fidedigna da geometria também do litoral do Rio Grande do Norte. Exatamente a barreira do inferno aqui. Na carta também fala das dimensões do corpo, as profundidades, as entradas, okay? Então tudo isso pode ser ainda verificado. Um dado interessante é que ele diz que cabem dela mais de 200 naus e navios de embarcações. Então, se eu tenho as dimensões das embarcações, eu posso calcular a área, multiplicar por 200 e encontrar a área total. A área total corresponde mais à região da Praia do Marco do que a região lá de Porto Seguro. Aqui as duas regiões, mais ou menos em dimensões. Então essa distância daqui para cá são 700 metros, daqui para cá 1.500 metros. Aqui são 200 metros e aqui 1.000 metros. Então essa área aqui é bem superior a essa daqui. Aqui cabem cerca de 500 embarcações do tamanho de uma nau. E aqui só cabem exatamente 200 embarcações. Então se diz que cabem tranquilamente 200, significa que cabe muito mais de 200. Então essa área aqui, exatamente isso. Ademais ainda tem um rio aqui, é bem largo aqui. Esse rio não é citado na carta. Não tem a citação de rio largo, tem a citação de que chama de aguadas, regiões onde podem ter águas em pequenas proporções, com águas até, hoje em dia a gente chama até as canelas. Esse rio não está citado na carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, tem outras coisas mais, que eu vou apenas citar, não vou entrar em detalhes, mas para a gente aqui é bem interessante. E esse camarão grande, na página 15, parágrafo 2, e acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande camarão e muito grosso, que em nenhum tempo o vi tamanho. Esse daqui pode ser um camarão daqui, ou pode ainda ser, conhece muito aqui, chamado um pitu, que é no formato de camarão, mas ele é bem gordão, também cabe e é na palma da mão. Então caminha o meu do camarão potiguar também. Tem outras descrições, papagaios, tubarão, essas aves furabuchas, essas zebras, tudo isso aqui você encontra. Mas como eu não sou, digamos, da área específica, eu estou apenas citando, e talvez alguém da área de biologia possa dar uma contribuição maior e melhor, com mais detalhes. Outra área que também vou deixar como provocação aqui são as descrições dos indígenas. Tem uma série de pontos que mostram as descrições, que colegas da área dizem que devem ser potiguares e não tupiniquins. A descrição dos indígenas, né? Tendo em vista que Cabral pegou 2 indígenas e mandou levar para o rei visualizar quem eles eram. Deixou 2 decretados aqui e levou 2 indígenas. E a descrição dos indígenas corresponde aos potiguares e não os tupiniquins. Mas claro, isso aí é ainda que cabe investigação e para os colegas da área dar uma contribuição mais efetiva. Aqui é mais uma provocação, Marco Chantat de 1500, aqui é o que diz a história hoje, mas você encontra tranquilamente essa citação aqui, ó. Chantat da cruz com as armas e divisa de Vossa Alteza. A cruz é a cruz da Igreja Católica, e a divisa é exatamente o símbolo da dinastia Aves. E Chantat da cruz é exatamente o marco de posse que os portugueses tinham por tradição fazer ao chegar. E o marco é exatamente esse formato aqui, ó, a cruz e o brasão da dinastia. Segundo Manuel Cavalcante e os outros, né, os 2 marcos são muito parecidos. Tem o mesmo formato, mesma pedra, mesmas dimensões, largura, né? Esse aqui foi torado no meio aqui. Esse daqui foi encontrado em Cananéia. Pela posição da latitude, é exatamente onde passa o tratado de Tordesilhas, o último ponto. Mas, segundo o Câmara Cascudo, ele mesmo diz, os 2 são idênticos e devem ter sido chantados pela mesma expedição.
nesse livro aqui, Transculto defende que foi Américo foi expulso em 1501, que Manuel Cavalcante e os colegas encontraram mais recentemente, é que foi o próprio Cabral que chantou os dois marcos. Então, de forma geral, a gente apresentou esses dados, nos quais mostram que há fortes evidências, né, de que Cabral realmente passou aqui. Claro, isso é uma análise mais moderna. A gente tem hoje diversas ferramentas, né, para fazer a trajetória. É muito fácil fazer a trajetória com um mapa decidido na internet. É muito fácil você medir a distância. É muito fácil hoje você ir para o mar, medir a profundidade, né? Tem equipamentos. Você pode fazer isso tanto em loco quanto com imagem de satélite, para você conferir se está tudo batendo. Mas de forma que a visada das fotografias do mar corresponde, né? Exatamente isso, e os outros dados, de forma que a gente abre um debate fazendo essa apresentação e chamando os colegas para debater esse assunto de uma forma mais científica, mais acadêmica. Vocês concordam que o Câmara Cascudo é apenas um curioso e apresentou essa tese? Claro, ele não tinha como fazer essas medidas, não tinha, né? Mas ele apresentou num formato também até mais acadêmico. O Lenine era um escritor e achou que a visada do pico do Cabugi, correspondia exatamente a essa visada, só que as embarcações iam de leste para oeste e não de norte para sul. O Lenine fez essa contribuição, o Manuel também tem muitos dados históricos, e agora a gente entrou com essa contribuição mais acadêmica, publicando um artigo científico e tendo outro submetido. A ideia é seguir academicamente e fazer um evento que chama as pessoas para debater. Então a gente está programando na semana exatamente correspondente a 22 de abril a 1º de maio de 2026, fazer um colóquio chamando pessoas de Portugal, chamando pessoas da área de história do Norte e Nordeste, chamando escritores para fazer esse debate e tentar chegar a uma conclusão mais proativa, né? Tendo em vista que quem disse que foi em Porto Seguro é o pai da história do Brasil, se apoiando numa carta, né, e não na carta de Pero Vaz de Caminha. Ele encontrou essa carta e lá na carta diz que a latitude é 17 graus, que corresponde exatamente a Porto Seguro. Há historiadores que suspeitam que essa carta não é fidedigna, ou seja, não foi escrita em 1500, foi escrita bem depois. Mas aí cabe aos colegas de história fazer isso. O que a gente está dizendo é que pelos dados que tem na carta, fazendo a análise hoje, os dados correspondem muito mais à região daqui do litoral do Rio Grande do Norte do que ao sul. E a decisão de ter sido Porto Seguro foi uma decisão política. O rei pediu para que o Visconde de Porto Seguro, que é exatamente Francisco Adolfo Varrang, dissesse que era lá. Então ele publicou a carta, né, e depois fez a análise. Se vocês olharem, o pico do Monte Pascoal não é um monte, é uma coisa pontiaguda, semelhante ao pico Camugi, pontiagudo. E a descrição de monte é bem clara, né? Lá em Portugal não tem regiões de pico. Então, se eu encontro algo que tem uma região de pico, é mais fácil dizer que não é um monte do que dizer que é um monte. Então, a descrição corresponde mais à descrição daqui da Serra Verde. Inclusive, a altura corresponde ao modelo geográfico e os dados a mais. O que a gente quer é abrir o debate e as pessoas irem conversando academicamente, cientificamente, apresentando dados. Não só eu acho, não só acredito, mas sim fazendo uma análise mais quantitativa desses dados. Foi isso que a gente fez. E esse debate, no princípio, o ano que vem, a gente espera abrir uma discussão e tentar chegar a uma conclusão mais proativa. Obrigado pela atenção.